Olá, minhas irmãs, meus irmãos, caros jovens, casais, adultos do Movimento Emaús, aqui do Secretariado de Florianópolis. Tenho a alegria de estar com vocês para apresentar-lhes alguns comentários a respeito das leituras do terceiro domingo do Advento, na nossa caminhada de preparação para o Natal, também conhecido como o Domingo Róseo ou da Alegria, porque já estamos bem próximos do Natal e também porque as leituras vão nos falar da alegria, da aproximação da vinda do Senhor. A oração do dia da coleta diz assim: Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando fervoroso o Natal do Senhor, dai-nos chegarmos às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Vamos começar com o Evangelho. É de São João, capítulo 1, dos versículos 6 a 8 e depois pulando para do 19 ao 28. Fala sobre João Batista como o precursor do verdadeiro Messias. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João Batista, o profeta. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Testemunha, em grego, martis, de onde vem a palavra mártir. Testemunha, mártir, testemunho, martírio. Essa palavra, testemunha, é muito comum no Evangelho de São João, exatamente para falar de João Batista, dos apóstolos, do discípulo amado, do próprio Jesus Cristo, pessoas que dão testemunho, ou que são testemunhas da verdade e da salvação. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? Estamos do outro lado do Rio Jordão, em Betânia, para onde os chefes de Jerusalém, os chefes religiosos, enviam esses mensageiros para perguntar: quem é João Batista? Quem és tu? João confessou, não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles então perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Aqui nós temos um elemento muito interessante, porque João Batista diz: eu não sou o Messias, não sou Elias, não sou o profeta. Esse não sou se refere a, em termos opostos ou contraditórios, se refere aos inúmeros eu sou que aparecem no Evangelho de João. Eu sou o pão da vida 3 vezes, eu sou a luz do mundo 2 vezes, eu sou o bom pastor 2 vezes, eu sou a porta 2 vezes, eu sou a videira, eu sou o caminho, a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. São 29 vezes em que no Evangelho de João aparece a expressão eu sou. Eu sou, Yahvé, é o nome de Deus, que Jesus aplica para si mesmo. João Batista diz: eu não sou. Ele não é o Messias, ele não é Elias. Havia a crença do retorno de Elias, ele não é o profeta esperado. Perguntaram então: quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? Agora então, João vai falar de si mesmo, com humildade, com simplicidade. Ele vai se referir ao profeta Isaías, 600, 700 anos antes de Cristo, e vai dizer: João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Eu sou a voz que grita no deserto. Simplesmente isso, com toda a humildade. Uma voz que grita no deserto. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram:
Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. João, ao mesmo tempo que explica que o seu batismo é um batismo de conversão, não é o batismo ainda da inserção no reino de Deus, não é o batismo no Espírito Santo, não é o batismo no amor, no fogo do Espírito Santo de Deus. Esse será o batismo de Cristo, dos que passam a pertencer à comunidade da salvação em Cristo. João diz: eu batizo com água. Mas ele anuncia: no meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vós não conheceis. É o mistério da presença de Deus, o mistério da encarnação. Para poder ver, para poder conhecer essa presença, é preciso muita abertura de coração. O que os fariseus, os levitas, os sacerdotes, os chefes religiosos não tinham. Essa abertura de coração para reconhecer a presença simples, misteriosa de Deus no meio do povo. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Além do Jordão é uma referência, não é do lado da terra prometida, é ainda fora da terra prometida. Lembrando lá, quando, pelos anos 1200 a.C., os escravos vindos do Egito entraram na terra prometida, atravessando o Jordão. Então João estava batizando em Betânia, além do Jordão, significa ainda não na terra prometida, o que vai acontecer com o batismo de Jesus Cristo. Nós que somos membros do movimento Emaús, que tem João Batista como seu apóstolo, seu profeta, seu testemunha, seu padroeiro, somos convidados na leitura desse evangelho a aprender esta humildade de sermos apenas testemunhas do verdadeiro Messias, de sermos uma voz que grita no deserto da escuridão, no deserto da indiferença religiosa, no deserto da devassidão, no deserto do individualismo, do egoísmo, do consumismo, do materialismo. Nós somos convidados a gritar e mostrar a presença do Messias no nosso meio, o Filho de Deus feito homem para nos salvar. Vamos à primeira leitura. É do profeta Isaías, capítulo 61, alguns versículos de 1 a 10. O versículo 1 e 2 e depois o 10 e o 11. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. É uma passagem de Isaías 61, lá quase ao final do Evangelho de Isaías, do chamado Terceiro Isaías, ou Trito Isaías, Isaías que escreve no final do exílio para consolar o povo, para manter o povo na confiança da presença de Deus. O Senhor virá, o Senhor vai manifestar o seu poder e por isso podemos desde já viver na alegria da presença do Senhor. Essas passagens que acabamos de ouvir foram ditas pelo próprio Jesus Cristo quando ele, na sinagoga de Nazaré, auto-apresentou-se. Ele leu essa passagem e disse: hoje essas passagens acabaram de se cumprir. Ou seja, sou eu que sou possuído pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, ele me enviou para pregar a boa nova, o Evangelho aos humildes, aos pobres, aos pequenos, para curar as feridas da alma, para pregar a redenção aos cativos, a liberdade aos prisioneiros, para anunciar um ano da graça do Senhor. Jesus leu essas passagens do profeta Isaías, terminou dizendo: hoje se cumpriu esta passagem do profeta Isaías. E a partir daí Jesus começou a ser perseguido pelos chefes religiosos.
Continua a leitura do profeta Isaías. Exulto de alegria no Senhor, minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com a sua coroa, ou uma noiva com as suas joias. Vejam essa passagem aqui. Exulto de alegria no Senhor, minha alma regozija-se em meu Deus. Maria vai espelhar-se nessas passagens aqui para o seu Magnificat. De fato, a resposta à primeira leitura desse terceiro domingo é um trechinho do Magnificat, como vamos ver daqui a pouco. Ele me vestiu com as vestes da salvação, com o manto da justiça, me adornou com a coroa do noivo ou com as joias de uma noiva. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a sua justiça e a sua glória diante de todas as nações. É um hino, um cântico de esperança, de consolação, pela presença, pela força, pela vitória do Senhor, que supera, que nos ajuda a superar as dificuldades, os males, as provações, no nosso caso atual, nos ajuda a superar os sofrimentos por causa da pandemia. A resposta à primeira leitura não é um salmo, alguns trechos do Magnificat, do Cântico de Maria. A minha alma se alegra no meu Deus. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Pequeno trecho, alguns versículos do Cântico de Nossa Senhora, o Cântico de Maria, também chamado Magnificat, a primeira palavra desse cântico em latim, Magnificat anima mea Dominum, a minha alma magnifica o Senhor, engrandece o Senhor. A segunda leitura é da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 24, também marcado pela alegria. Começa exatamente assim. Irmãos, estais sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Então, dar graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus, e viver sempre alegres e rezar sem cessar. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Portanto, não viver no medo, na condenação, mas viver na alegria, na gratidão, na oração, não desprezando as profecias, não apagando a força, o poder do Espírito Santo em nossos corações, sabendo ver o bem em todas as coisas, provar as realidades e reter o que é bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade, que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, a totalidade do nosso ser, tudo em nós, não somente a alma, não somente o corpo, mas todo o nosso ser, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Falando, portanto, estamos no tempo do Advento, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel, ele mesmo realizará isso. Deus é fiel, Deus faz a sua vontade acontecer. É preciso que nós mantenhamos o coração aberto, uma vigilância não passiva, mas uma vigilância esperante, uma vigilância ativa, prática, que faz as coisas de Deus acontecerem, não por nossa força e capacidade, mas pela graça de Deus. Que este advento nos ajude a viver, portanto, na confiança, na alegria, na paciência, na esperança, na vigilância, na consolação, esses valores todos, essas virtudes todas de que nos falam as leituras da Palavra de Deus deste domingo.
e que São João Batista nos ensine a sermos profetas, aqueles que proferem a palavra de Deus, anunciadores, preparadores do caminho do Senhor. Que João Batista nos ensine a apontar sempre para o Cordeiro de Deus, aquele que verdadeiramente tira os pecados do mundo. Minha irmã, meu irmão, abençoe-te o nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. És a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. És a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Quem és tu que batizas no Jordão, que de longe faz-se ouvir aos fariseus? És a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. És a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. De mulher não nasceu maior que tu.